Amém. Deus seja louvado, seja engrandecido, seja adorado neste lugar. Quero convidar vocês a abrirem a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 2, a partir do verso 13. 1 Coríntios capítulo 2, a partir do verso 13. Amém. Isso. A palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 2, verso 13 diz assim: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela mesma não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém, amém. Vamos orar? Senhor, nós louvamos o Teu nome, Deus, por essa noite. Louvamos o Teu nome pelo privilégio, ó Pai, de poder estar na Tua casa, para aprender, ó Deus, a Tua palavra, para sermos edificados por ela. Pai querido, existe tanta riqueza nesses 4 versos que lemos, ó Deus, e que em nome de Jesus, o Senhor, ó Deus, através do Teu Santo Espírito, possa nos direcionar a nossa mente, nos levar a entender, ó Pai, a Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito nos leve a Cristo Jesus nessa noite, que possamos, ó Deus, ser edificados pela palavra, ser por ela, Deus, transformados em nome de Jesus para a Tua glória. Abra os nossos corações, Senhor, abra a nossa mente, tira toda a distração, ó Deus. Muitas vezes o cansaço, ó Deus, ele nos atrapalha, muitas vezes, Senhor, as distrações ou as preocupações, elas vêm para tirar o foco, ó Deus, mas que em nome de Jesus, nesse momento, Teu Santo Espírito possa alinhar a nossa mente, o nosso ouvido, possa alinhar as nossas vidas para que possamos escutar a Tua palavra de maneira clara, possamos ouvir a Tua palavra, compreender a Tua palavra e sermos por ela transformados para a Tua glória. Nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos, Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Nesse pequeno trecho da Bíblia que nós lemos, nós vamos falar a respeito da sabedoria de Deus revelada pelo Espírito. Vale dizer, meus irmãos, que tudo que falamos com relação a Deus, tudo que falamos com relação à palavra de Deus, tudo que falamos com relação ao Evangelho de Cristo, se não for revelado pelo Espírito Santo, é incapaz, nós somos incapazes de conseguir qualquer êxito intelectual, espiritualmente falando, se não for a ação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Então, nós temos trabalhado nessa carta de 1 Coríntios, e nós temos falado a respeito desta igreja que causou tantos problemas para o apóstolo Paulo, mas que ao mesmo tempo era tão amada pelo apóstolo Paulo, por ele tão cuidada, por ele tão mesmo ensinada. E o apóstolo Paulo, quando escreve essa carta à igreja de Corinto, ele está confrontando essa comunidade cristã, porque eles eram muito influenciados pelo quê? Influenciados por pensamentos filosóficos, influenciados pela cultura grega, que supervalorizava a sabedoria humana. A cultura grega, pensamentos filosóficos da época, eles supervalorizavam o intelecto humano, e pensavam que pelo intelecto humano nós conseguiríamos chegar até Deus, quem sabe até Deus. Só que Paulo, ele vai criticar isso. Paulo, ele vai criticar frontalmente essa inverdade, porque
Paulo sabia que, na verdade, toda a sabedoria que vem de Deus, ela só pode ser revelada pelo Espírito Santo. A mente humana não é capaz de discernir coisas espirituais. Discernir aquilo que é espiritual só pelo Espírito de Deus. Não existe possibilidade nenhuma de discernirmos qualquer coisa espiritual pelo nosso próprio intelecto, através do homem natural que somos nós. Se não for pelo Espírito Santo de Deus, nós jamais conseguiremos discernir nada que vem de Deus. A cidade de Corinto, ela, além de ser uma cidade onde a pecaminosidade era muito latente, a vida daquelas pessoas era uma vida profana, era uma vida idólatra, era uma vida pecaminosa. Mas também a cidade de Corinto era centro de debates filosóficos, onde as pessoas que falavam, ou os oradores, eles se destacavam pela sua eloquência, pelo seu intelecto mental, pela sua sabedoria mental. Só que nesse contexto, no contexto vivido pela cidade, e se o contexto da cidade era essa igreja estava inserida nessa cidade, então era o contexto que estava ao seu redor, Paulo vai enfatizar que a verdadeira sabedoria, ela não vem do mundo. A verdadeira sabedoria não vem dos ensinamentos humanos. A verdadeira sabedoria, na verdade, ela é revelada pelo Espírito de Deus. É por isso que muitos são usados por Deus para confundir aqueles que são sábios. Aqueles que são tratados como loucos, eles muitas vezes confundem as mentes sábias, porque não é a mente humana que será capaz de chegar a algum lugar espiritualmente falando, mas é a revelação do Espírito. É por isso que nós, com certeza você já viu, você conhece, ou você já teve a experiência de conversar com alguém assim, que nunca estudou, nunca teve oportunidade de estudar, mas a pessoa é cheia de Deus, e ao ser cheia de Deus, ela é cheia de sabedoria. Você já conversou com alguém assim? Que não tinha diploma nenhum, não formou nem no básico se bobear, mal sabia ler, ou aqueles que aprenderam a ler com a Bíblia. E quando você vai conversar com uma pessoa dessa, essa pessoa tem uma sabedoria inacreditável, muito mais do que muitos intelectuais, que sentam em cadeiras renomadas, intelectualmente falando, e não desmerecendo os intelectuais humanos, porque nós, como seres humanos, temos que buscar a evolução, temos que buscar o conhecimento, temos que buscar o crescimento intelectual, sim, é importante para nós, temos que ler bons livros, temos que ler as notícias, temos que estar inteirado das coisas. Só que isso não traz a verdadeira sabedoria é revelada pelo Espírito, através da palavra de Deus. Através da palavra de Deus. A cruz de Cristo, que para os gregos era loucura, para os judeus um escândalo, como Paulo vai dizer, se você está com a sua Bíblia aberta em 2 Coríntios, vira a página aí, vai em 1 Coríntios, capítulo 1, o verso 23, Paulo vai dizer assim: mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então a mensagem muitas vezes do crente, do cristão, da igreja, é uma mensagem que para o mundo é muito doido, é muito louco, é muita loucura. Só que na verdade é loucura porque a mente humana não discerne aquilo que é espiritual. A mente humana, ela não é possível, ela não é capaz de discernir aquilo que é espiritual. E meus irmãos, Paulo então, ele está nesse trecho que nós lemos no capítulo 2, dizendo exatamente que a verdadeira sabedoria, enquanto os coríntios lá estavam influenciados pelo meio que eles viviam de intelectualidade filosófica, enfim, e queriam se mostrar muito intelectuais, Paulo está dizendo, isso é em vão, isso não vai levar vocês a nenhuma profundidade em Deus,
porque a verdadeira sabedoria não vem do nosso esforço, vem pela graça revelada pelo Espírito de Deus. É isso que Paulo está querendo. Então, no capítulo 1, Paulo, ele estabelece exatamente a supremacia da cruz sobre a sabedoria do mundo. A cruz, que é escândalo para o mundo, para nós ela é o poder de Deus, a sabedoria de Deus. O Evangelho revelado em Cristo Jesus é a sabedoria de Deus para nós, é o plano soberano de Deus para nós, é o plano soberano de Deus para nós. Agora no capítulo 2, Paulo, ele está falando exatamente sobre essas questões do Espírito, e ele vai falar que a sua pregação, ela não está se baseando em nenhum argumento persuasivo. Ou seja, Paulo não está falando assim, eu não estou usando o meu intelecto, a minha sabedoria, a minha inteligência, para tentar de alguma maneira persuadir você a pensar ou a crer naquilo que eu estou falando. Mas eu estou pregando, crendo no poder de Deus revelado em Cristo Jesus, que atua por meio do Espírito Santo em nós. Então, quando pregamos, não é a minha capacidade intelectual que vai fazer o Evangelho transformar a sua vida, mas é a revelação do Espírito Santo, através da palavra fiel sendo pregada, que atinge o seu coração e transforma a sua vida. Não é sobre a nossa capacidade intelectual, mas é a capacidade do Espírito em agir através da pregação fiel da palavra, daquilo que Ele revelou. Essa é a sabedoria de Deus. Essa é a demonstração do Espírito e do poder de Deus que Paulo está dizendo nesse capítulo 2. Então agora nesses versículos 13 a 16, Paulo vai revelar a necessidade da ação do Espírito Santo para que a gente compreenda tudo isso que ele está dizendo, para que a gente compreenda tudo aquilo que é espiritual, para que a gente compreenda tudo aquilo que Deus quer falar conosco, somente pela revelação do Espírito Santo. A sabedoria de Deus, ela não é adquirida pelo nosso esforço, mas ela é recebida por revelação do Pai a nós. Deus se revela, Deus se mostra, Deus se faz entendido a nós. Deus se faz entendido. Não adianta eu querer falar com a minha filha, que tem 1 ano, usando um português muito culto, palavras difíceis de serem compreendidas por quem nunca estudou português. Ela vai ser muito dificilmente ela vai me entender. Não vai me entender. É por isso que falamos de maneira simples, com uma criança, enfim. Eu estou usando esse paralelo para dizer que tudo aquilo que nós entendemos de Deus, nós só entendemos de Deus porque Ele se revela a nós. E mais do que se revelar a nós, Ele se torna compreensível a nós em certo momento. A sua mensagem se torna compreensível a nós. O Evangelho de Cristo se torna compreensível a nós. Então, em primeiro lugar, quando nós olhamos esse verso 13 do capítulo 2, que nós lemos, nós temos a sabedoria que vem do Espírito. Paulo, ele vai dizer assim, disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Paulo, ele está deixando claro que a mensagem do Evangelho que ele prega, não é uma mensagem fundamentada na lógica humana, no raciocínio humano, no intelecto do ser humano. Esse Evangelho que Paulo está pregando, Paulo prega no poder do Espírito Santo, pela revelação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que revela a compreensão dessa mensagem. Então, a sabedoria do mundo, a sabedoria daquela cidade, ela se baseava no raciocínio humano. Mas nós, como igreja, não nos baseamos no nosso raciocínio, no nosso intelecto. Nós nos baseamos na sabedoria que Deus nos dá, revelada pelo Espírito Santo. É por isso que Calvino vai dizer que a revelação divina não depende da eloquência do homem. Não depende do jeito que eu estou passando a mensagem para vocês. Não depende da forma, não são as palavras que eu penso em usar para vocês que vão transformar o coração de vocês. Não é isso, é exatamente isso que está falando. A revelação divina não depende da eloquência do homem.
mas da iluminação do Espírito, que revela a verdade de Deus, a verdade celestial. É o Espírito que revela ao nosso coração. Então, se um dia você chegou nesse lugar, ou em qualquer lugar, e eu estava pregando, ou qualquer outro pastor ou presbítero, ou em qualquer outro lugar que você tenha ido, e a palavra atingiu o seu coração e transformou a sua vida, não foi mérito daquele pastor, foi a revelação do Espírito através da vida dele. O único mérito daquele pastor foi ser um vaso disponível nas mãos do Espírito Santo. E o Espírito usou esse vaso disponível para atingir o seu coração. Porque Deus, Ele faz assim. Para atingir o próximo, para atingir as pessoas, Ele usa as nossas vidas. Mas não pela nossa capacidade, mas por aquilo que Ele revelou a nós. Ele revela agora através de nós para outras pessoas. É isso que quer dizer quando Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Eu é quem trago a iluminação para o mundo em trevas. Mais para frente, Jesus disse o quê? Vós sois a luz do mundo. Porque a luz de Cristo, ela brilha em nós e através de nós. Então, não é pela nossa capacidade, mas é pelo Espírito que atua na nossa vida. Pelo Espírito que atua em nossa casa, em nossa pregação, em nosso ensino. É o Espírito, é o Espírito. Então, o conhecimento de Deus, ele não é adquirido por meio de estudos filosóficos, mas pela ação direta do Espírito Santo no coração do crente. E eu não quero dizer que você não deva estudar e buscar. Você deve estudar. Quanto mais você estudar, quanto mais você buscar, quanto mais você ler, quanto mais você meditar na palavra de Deus, mais Deus se revelará para você. Quanto mais estudamos, mais buscamos, e quanto mais buscamos, mais conhecemos a Deus. Por isso, não é porque eu estou falando que a ação do Espírito Santo no nosso coração é quem traz o conhecimento de Deus, a revelação de Deus a nós, que nós não precisamos estudar e ficar esperando, deitado numa rede, ou numa cama, ou sentado no sofá, esperando, não, a revelação vai vir aqui a qualquer hora. Quando o Espírito quiser, a revelação vai vir. Não. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Nós temos que buscar, nós temos que estudar, nós temos que ir a fundo, nós temos que meditar, crendo que a palavra de Deus não falha, que quando nós buscamos a Deus, Ele vem até nós. Nós temos aprendido isso a cada domingo. Zaqueu pensou o quê? Que ele estava buscando a Jesus, mas na verdade era Jesus que já estava indo ao seu encontro. E é assim que Deus faz conosco. Então, não espere essa revelação cair do céu. Ela até cai do céu, ela até pode vir do céu, mas busque na palavra de Deus. Busque na palavra de Deus essa revelação. Paulo vai continuar no verso 14, falando exatamente sobre a incapacidade do homem, o homem natural. Ele vai dizer: ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Paulo está dizendo para o homem natural, para o homem sem a ação do Espírito Santo, é impossível. É impossível buscar, é impossível aceitar, é impossível imaginar as coisas de Deus, porque parecem loucura. O homem natural, aquele que não foi, e o homem natural é esse, aquele que não foi regenerado pelo Espírito Santo, ou seja, aquele que não conhece Jesus. O homem natural, aquele que é caído em pecado, aquele que é pecador, aquele que afronta a Deus e aquele que está distante de Deus, esse é o homem natural. Não foi regenerado pelo Espírito, ele não consegue compreender as verdades espirituais. Para ele, o Evangelho é insensato. Para ele, o Evangelho é uma loucura. Para ele, o Evangelho é coisa de doido. E eu lembrei da passagem que está em Atos capítulo 26. Atos capítulo 26, verso 24 e 25. Paulo, diante da sua defesa, ele está diante de Festo, ele está diante de Agripa.
E aí, a palavra de Deus, ela vai nos dizer que quando Paulo, no verso 24, Atos 26, 24, quando Paulo estava dizendo essas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu gritando: "Você está louco, Paulo, ficou louco de tanto estudar." Porque na mente do homem natural, a mensagem, a pregação do Evangelho é uma loucura. E aí o verso 25, Paulo responde, diz: "Eu não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso." Só que só entende, só reconhece essas palavras como verdade, como palavras de bom senso, aqueles que foram atingidos pela atuação do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, o homem natural tem a mesma atitude desse homem chamado Festo. Você está louco, Paulo. Você enlouqueceu de tanto estudar. Paulo continua, e no verso 28, o rei Agripa vai dirigir a Paulo e diz: "Por pouco você me convence a me tornar cristão." Por pouco. De repente aquele homem, quando Paulo estava falando, aquele homem começou a meio que achar sentido naquilo. Arrepiar, sei lá, sentir algo diferente. "Por pouco você me convence a me tornar cristão." E Paulo responde no verso 29, "Peço a Deus que faça com que por pouco ou por muito, não apenas o Senhor, ó Rei, mas todos os que hoje me ouvem, venham a ser alguém como eu, mas sem essas correntes." Como assim alguém como eu? Alguém que foi alvo da revelação do Espírito Santo e que foi atingido pela mensagem do Evangelho. Esse deve ser o nosso desejo. Esse deve ser o desejo da nossa vida, de ter exatamente isso no nosso coração. O mesmo Paulo, no capítulo 1 de 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18, vai dizer que certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Porque essa verdade não foi revelada a nós pela nossa capacidade, foi revelada a nós pela graça e o livre agente de Deus, o Espírito Santo na nossa vida, Meus irmãos, Charles Odd vai dizer que a mente não regenerada está em inimizade contra Deus e não pode discernir a beleza da cruz de Cristo. A mente que não foi regenerada por Cristo não consegue ver, não consegue entender, não consegue compreender a beleza que é a mensagem do Evangelho da cruz de Cristo. A beleza que é olharmos para uma cruz vazia, porque o nosso Salvador esteve lá, mas Ele ressuscitou. Entender que essa verdade nos traz esperança, e não uma esperança como o mundo espera, mas uma esperança fiel, de que sim, Ele vai nos buscar. E que mais do que isso, mais do que uma esperança que está longe, nós temos Ele perto, porque nós sabemos que Ele virá nos buscar, mas nós sabemos que hoje Ele também já está conosco, Ele já está em nós, através do Espírito Santo. Então tudo isso não vem pela capacidade do ser humano, mas Paulo no verso 14 está exatamente revelando a incapacidade desse homem natural de entender essas coisas. Como ele diz, ele não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Só tem discernimento espiritual quem caminha com Cristo. Só tem discernimento espiritual quem vive pela presença e pelo poder do Espírito Santo. Por isso que a cegueira espiritual desse homem natural, ele evidencia a nossa necessidade de regeneração. Porque o homem natural acha que é capaz de fazer ou de alcançar a salvação. Quando nós que fomos atingidos pela graça de Deus, entendemos que jamais seríamos capazes de alcançar essa graça e tamanha salvação, mas alcançamos pela graça de Deus em Cristo Jesus, que se revelou a nós e decidiu por
por sua livre e espontânea vontade, pelo seu amor incondicional, pela sua soberania, escolher a nós e se revelar a nós e transformar para sempre a nossa vida. Mas Paulo continua, o verso 15, falando ainda do homem, mas agora do homem espiritual e do discernimento desse homem. Porém, verso 15, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela mesma não é julgada por ninguém. O homem espiritual, ou seja, aquele que foi regenerado pelo Espírito Santo, ele tem a capacidade de discernir todas as coisas, porque ele tem essa sabedoria que vem do alto, essa sabedoria que vem de Deus. Isso significa que ele compreende as verdades de Deus, e não apenas compreende as verdades de Deus, mas aplica na sua vida. É mais do que compreender a mensagem do Evangelho, é viver o Evangelho na sua vida, é viver como alguém que foi redimido, é viver como alguém que foi regenerado, é entender agora a sua posição. Você não é mais um escravo do pecado, uma vez que Cristo te salvou, e você no Espírito foi regenerado e justificado, você não vive mais escravo do pecado. Então você aplica isso na sua vida e o Espírito Santo começa a dirigir a sua vida, a sua mente, o seu intelecto. E agora o pecado já não mais domina você, porque você é dominado pelo Espírito Santo. Isso é maravilhoso. Por isso que falamos que a verdadeira sabedoria pertence àqueles que foram iluminados pelo Espírito, pois somente eles, ou seja, somente estes que tiveram a revelação do Espírito Santo, podem compreender os mistérios de Deus. Que mistérios de Deus são esses? São coisas ocultas? São coisas, sei lá, difíceis? Sim, para o homem natural sim, mas o mistério de Deus, qual é o mistério de Deus? O mistério de Deus é Deus nascer de uma virgem. O mistério de Deus é Deus nascer, o Todo-Poderoso nascer num lugar sujo. O mistério de Deus é o próprio Deus que nasce ter que mamar no peito de uma menina, sua mãe. O mistério de Deus é esse, um Deus que cresce e aprende a andar, um Deus que sente dor, um Deus que chora, um Deus que carrega uma cruz que não é dele, um Deus que é pendurado numa cruz por aquilo que ele não fez, um Deus que na cruz do Calvário pendurado, grita: está pago, a sua dívida está pago, por graça, por misericórdia. O mistério de Deus é Deus morrer. O mistério de Deus é esse Deus que morreu ser ressuscitado pelo poder de Deus no terceiro dia e sair do túmulo e andar por aí, ser visto por várias pessoas. O mistério de Deus é quando Ele voltar e nós ver, e a gente vai ver, nós veremos o Cordeiro de Deus. E quando nós olharmos para o nosso Mestre, Senhor e Salvador da nossa alma, da nossa vida, razão do nosso viver, Jesus Cristo, olharmos para esse Deus, o nosso amigo, o nosso irmão mais velho, enquanto os nossos corpos estarão totalmente sarados, enquanto os nossos corpos estarão totalmente regenerados, perfeitos, nós olharemos para o nosso Deus encarnado e contemplaremos as suas mãos que continuam furadas, as marcas do seu amor. O mistério de Deus, o mistério do amor, um mistério. Enquanto o mundo pode ridicularizar a fé cristã, nós os cristãos, nós os que cremos, possuímos uma compreensão superior, a compreensão de que Deus morreu por mim, a compreensão de que com Ele eu morri, e de que hoje a minha vida é dEle, eu sou dEle, Ele me resgatou,
mas isso só o homem espiritual pode discernir. Porque esse homem é superior? Não, porque a ele foi revelada essa verdade pelo Espírito Santo. Paulo vai concluir então o verso 16, falando sobre a mente de Cristo nos crentes. Ele vai dizer: pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. O que isso significa? Significa que o homem natural, ele tem uma mente humana, ele tem uma mente carnal, que só pensa nas coisas carnais, que só pensa nas coisas dessa terra. Mas aquele homem espiritual, ou seja, aquele homem que foi atingido pela salvação, e a ele foi revelada essa verdade pelo Espírito Santo, esse homem tem a mente de Cristo. Esse homem passa a pensar como Cristo, passa a ter atitudes como Cristo, passa a andar como Cristo. Não foi isso que aconteceu em Antioquia? Quando os discípulos pela primeira vez foram chamados cristãos? Por que eles foram chamados de cristãos, pequenos cristos? Porque eles tinham a mente de Cristo, porque eles viviam como Cristo, porque eles amavam como Cristo, porque eles abraçavam como Cristo, porque eles enxergavam as pessoas como Cristo enxerga, porque eles amavam verdadeiramente as pessoas, porque eles de fato com a sua vida eles proclamavam a glória de Deus, vivendo em amor uns com os outros, vencendo o pecado, vivendo em santidade, vivendo a verdade, combatendo o pecado, um ajudando o outro, um colocando as necessidades do outro à frente dele mesmo. Por isso que esses homens foram chamados de cristãos, porque esses homens tinham a mente de Cristo. Essa é a afirmação que Paulo está concluindo esse capítulo 2, e essa afirmação é muito poderosa. Aqueles que são guiados pelo Espírito, eles possuem a mente de Cristo. Se a nossa mente não tem sido parecida com a de Cristo, é porque nossa vida está sendo guiada por nós mesmos. Se nós estamos com dificuldades de amar como Cristo, de perdoar como Cristo perdoa, de abraçar aqueles que Cristo não abraçaria, quer dizer, aqueles que o ser humano não abraçaria, mas Cristo abraça, aqueles que muitas vezes a sociedade não enxerga, mas Cristo enxergaria. Se nós temos esse tipo de dificuldade, de ser fiel a Deus, seja com os nossos talentos, com os nossos dons e usá-los para a glória de Deus, ou também com os nossos recursos, se somos mesquinhos, se somos mentirosos, é porque o Espírito não está nos guiando, é porque nós não estamos sendo guiados pelo Espírito. Porque quando o cristão é guiado pelo Espírito e possui a mente de Cristo, isso significa que ele foi transformado pelo Espírito. E ao ser transformado pelo Espírito, ele passa a pensar, a agir, a viver conforme Cristo viveu. Essa é a nossa responsabilidade, de viver como Cristo viveu. É por isso que ter a mente de Cristo não significa, ou quer dizer, significa que não somos mais guiados pelos princípios do mundo, mas pelo Espírito Santo que nos conforma à imagem de Cristo. Essa é a missão do Espírito Santo. Essa é a missão e o agir do Espírito Santo de Deus na igreja. A missão do Espírito Santo de Deus é nos levar a Cristo, é revelar Cristo a nós, é formar Cristo em nós. E através de nos levar a Cristo, nós glorificamos o nome dEle, vivendo como Ele viveu, o obedecendo, vivendo conforme o seu querer. Ter essa mente de Cristo, meus irmãos, para nós, é um chamado para uma vida de discernimento espiritual, um chamado de uma vida de obediência à palavra de Deus. Por isso, concluindo, a sabedoria de Deus, ela não pode ser adquirida pelo nosso esforço humano, ela é recebida pela revelação de Deus, pela revelação do Espírito Santo em nós.
O homem natural, aquele que não foi regenerado, aquele que não nasceu de novo, aquele que vive sem a ação do Espírito, jamais pode compreender a verdade do Evangelho. No entanto, meus irmãos, aqueles que foram regenerados, eles possuem o discernimento espiritual, eles possuem a mente de Cristo. E nós concluímos com 3 verdades fundamentais. A primeira é que a mensagem da cruz não é deste mundo, mas veio do céu como revelação divina. Se a mensagem da cruz não é deste mundo, a nossa mente humana só compreende as coisas que são desse mundo. E se a mensagem que nós pregamos, ela não vem desse mundo, para que ela seja compreendida, ela precisa ser revelada pelo Espírito Santo. E nós cremos que quando pregamos a palavra com fidelidade e amor, essas verdades são reveladas no coração daqueles que a ouvem. Nós acreditamos no poder do Espírito Santo. Nós acreditamos no agir do Espírito Santo na vida do cristão, na vida do crente. Em segundo lugar, o plano da redenção foi estabelecido antes da fundação do mundo. Não é uma solução de última hora. Essa revelação que vem do Espírito Santo, ela não é uma revelação de um plano que Deus pensou de última hora, mas a revelação que nós recebemos do Espírito, nós recebemos essa revelação, a revelação de uma mensagem que foi planejada desde antes das coisas existirem. Porque desde antes das coisas existirem, Cristo já era o Cordeiro de Deus, que seria crucificado. E se Cristo seria crucificado por nós, desde antes da fundação do mundo, já era plano de Deus revelar a nós essa salvação, esse amor incondicional dele para conosco. E a cruz, terceiro, nos traz bênçãos que vão além deste mundo, pois Deus preparou coisas insondáveis para aqueles que o amam. Quando Deus revela a sua bondade, a sua salvação, a sua mensagem a nós, Ele não está revelando apenas uma mensagem momentânea, Ele está revelando uma mensagem eterna, que durará, que gerarão frutos eternos. Nós não sabemos o que nos aguarda lá no céu, mas nós sabemos que vai ser muito bom. Nós não sabemos o que é e como será, porque nós não temos capacidade de imaginar aquilo que Deus tem preparado para nós. Mas uma coisa eu sei, que melhor do que as ruas de ouro, melhor do que o galardão, melhor do que estar no céu, sei lá, podendo voar ou não, sei lá, melhor do que tudo isso, vai ser poder olhar para o nosso Salvador todo dia, todo instante, não mais como um espelho embaçado, mas de uma maneira clara. Assim como nós nos vemos, nós o veremos, nós o contemplaremos, nós poderemos abraçá-lo, sentir o seu cheiro, ouvir a sua voz. Nós viveremos para sempre na presença desse Deus. Mas o chamado dele, através dessa revelação, é para que começamos a viver dessa maneira desde já, de maneira imperfeita, porque nós ainda estamos caminhando à perfeição, mas estamos longe, estamos no processo de santificação. Um dia seremos santificados e perfeitos nele. Ele transformará o nosso coração e nós não mais teremos contato com o pecado, a nossa pele não mais envelhecerá, não mais sentiremos dores, doenças, angústias, tristezas. Mas até lá, nós passamos por tudo isso, vivendo na presença de Cristo. A presença de Cristo já é real no nosso meio. A presença de Cristo já é real no nosso dia a dia. E sem dúvida nenhuma, essa é uma revelação insondável para aqueles que o amam. Deus está comigo. Deus vive em mim. Eu acordo, eu vivo, eu deito, eu me levanto na presença de Deus, porque Ele está comigo todos os dias. Que possamos então nos apegar a essa mensagem que foi nos revelada pelo Espírito Santo. Que possamos viver não na nossa dependência intelectual, mas na dependência do Espírito Santo de Deus para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Nesse final, vou orar para encerrar, mas nós temos aqui os presbíteros. Você que quer receber uma oração, você que tem algum pedido de oração,
depois, no final do culto, eu quero te convidar a vir aqui à frente. Nós estaremos aqui orando por você. Nós temos aqui o óleo. Se você estiver sentindo alguma coisa, se você estiver com alguma dor, se você estiver com alguma doença, nós estaremos orando por você aqui ao final do culto, caso seja o seu desejo, o seu interesse. Amém? Amém? Eu não sei se nós temos algum pedido de oração. Eu não sei Isso. No sábado agora, no sábado agora nós teremos o culto de jovens, 19 horas, 19h30, às 19h30. Então você que pode, esteja aqui, esteja presente, apoiando os nossos jovens nesse culto, esteja convidando, esteja você aqui e mais alguém. Então traga um amigo, traga um jovem, traga um adolescente, divulgue para as pessoas que você conhece. No sábado agora nós teremos esse culto, vai ser uma bênção. Eu peço também oração, porque no sábado nós também estaremos indo lá para Cruzeiro, na reunião do sínodo. Estarei indo lá na reunião do sínodo pela primeira vez, né, Elias? Amém. Amém, né, Marcelo? Amém. Vamos lá para Cruzeiro, lá cedo no sábado, se Deus quiser. A gente retorna à tarde. Eu retorno para o culto, se Deus quiser. Não quero agarrar lá, não. Em nome de Jesus, né? O Elias está balançando a cabeça ali porque ele está intercedendo, tá, irmãos? Amém? Mas vai ser uma bênção a reunião. Então esteja orando pela reunião, esteja orando pelo nosso sínodo. O que é o nosso sínodo, né? É a reunião dos nossos presbitérios, dos presbitérios aqui que compõem a nossa região aqui, ok? Então esteja orando por essas igrejas, pelos pastores que lá estarão, pelos representantes, os presbíteros, pela nossa ida, pela nossa volta. É perto, 1h30, né? 1h30 de viagem, é pertinho. Então esteja orando por isso, esteja pedindo ao Senhor a proteção dele para nós. Estaremos lá, estaremos indo em 2 carros. Então peça a Deus em nome de Jesus, amém? Então vamos colocar em pé, vamos estar orando, agradecendo a Deus por esse momento maravilhoso. Oi? Isso. E lembrando, né, irmãos, domingo, o pessoal perguntou para mim assim, pastor, mas o jejum ele vai começar depois do culto? Eu falei, não, o jejum vai começar no domingo. Então, domingão, já pega o seu propósito aí. O nosso desafio é que façamos um jejum abrindo mão das carnes, pelo menos das carnes. Mas você que não pode, eu tenho dito, você que não pode, abre mão do seu refrigerante, abre mão do açúcar que você gosta, abre mão do celular excessivo, da rede social excessiva. E além disso, aí nós estamos conclamando os irmãos a ficarmos 21 dias sem murmurarmos, 21 dias sem reclamar, 21 dias agradecendo a Deus, 21 dias trazendo a gratidão para a nossa vida, buscando ao Senhor como igreja. Amém? Amém? Então você que de repente não quer ficar sem carne, mas gosta muito de um bolo, não fica sem um bolo, abre mão do seu bolo, abre mão do seu arroz, ou abre mão do seu feijão, não sei. Abre mão de alguma coisa que vai te fazer falta. E nesse tempo, que quando você tiver com vontade de comer isso, esteja orando. Peça ao Senhor força. Peça ao Senhor intimidade, consagre essa igreja na presença de Deus. Lembrando que o nosso jejum, nós vamos finalizar no sábado, no culto no sábado. Então nós vamos até o final do culto de sábado. Terminou o culto, nós teremos uma comemoração, uma confraternização aqui do aniversário da igreja. Aí sim nós entregaremos o jejum. Aí nós comeremos lá à vontade, sem gula também, né? Sem gula, né? Não precisamos pecar, né? Amém? Amém, então. Então, entre nesse propósito com a sua família, irmão. Entra nesse propósito com a sua família. Chega lá na sua casa e consagra. Pessoal, aqui em casa, vamos fazer isso. O que a gente vai abrir mão? Abre mão da carne. Abre mão disso. 21 dias. Abre mão de alguma coisa muito dolorida. E não se permita murmurar nesses dias. Não deixe a murmuração sair pela sua boca. Amém? Amém. Abre mão do refrigerante, abre mão aí da rede social. Vamos orar? Senhor, nós somos gratos a Ti, ó Deus, por esse culto. Somos gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado demais. O Senhor tem estado conosco, Pai. E Deus, só de saber que tudo aquilo que nós sabemos a respeito do Evangelho, nós não saberíamos de outra forma se não fosse o Senhor revelando a nós. Isso traz gratidão ao nosso coração. O Senhor se revelou a nós.
O Senhor revelou a nós a mensagem de salvação do Evangelho. E através da tua revelação, ó Deus, nós estamos salvos. Não é por aquilo que fizemos, não é por aquilo que pensamos, não é pela nossa capacidade intelectual, mas é pela obra de Cristo revelada a nós pelo Espírito Santo do Senhor. E nós te louvamos, ó Pai, que essa igreja então viva debaixo dessa sabedoria, que vivamos como uma igreja sábia, uma igreja que vive pelo Espírito Santo de Deus, uma igreja que vive guiada pelo Espírito Santo de Deus, porque dessa maneira seremos uma igreja, seremos homens, seremos mulheres sábios para a glória de Deus. Muito obrigado pela tua palavra. Continue dia após dia se revelando a nós, Pai. Que dia após dia possamos te buscar em intimidade, para que possamos ser cheios do teu Santo Espírito diariamente, Pai. Conceda-nos graça, Pai. Abençoe, ó Deus, as programações desse final de semana, a reunião do sínodo. Abençoe, Senhor, o culto de jovens. Abençoe, Senhor, o nosso jejum, Pai. Fortaleça essa igreja, para que juntos estejamos juntos nessa missão de jejum, juntos nessa missão de consagração, juntos nessa missão de santificação, juntos nessa missão de busca do Senhor, busca da intimidade, da presença do Senhor para a nossa igreja, Pai. Que seja um momento, ó Deus, de muita alegria, que seja um momento, ó Deus, de muito poder do Espírito Santo em nós e através de nós, para a glória do Teu nome, e que saiamos, ó Deus, desse período de jejum, uma igreja mais íntima do Senhor, para a glória do Teu nome. Nós oramos, ó Deus, consagrando a vida de cada um que está aqui, Pai, e pedindo a Tua bênção. No nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Que o grande amor de Deus, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a doce presença e conforto e consolação do Espírito Santo seja com a tua vida, meu irmão e minha irmã, não somente hoje, mas para sempre. Aquele que crê e recebe, diga amém e amém. Vão em paz, em nome de Jesus.